Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de literatura sobre o pré-modernismo, que se iniciou em 1902 com a obra Os Sertões e terminou em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Nós vamos continuar esse conteúdo. Nós já falamos um pouco sobre o Euclides da Cunha, que é o autor de Os Sertões e dá início ao pré-modernismo, aquela obra que fala sobre a Guerra de Canudos. Mas nós temos ainda 3 autores muito importantes desse período para concluirmos. Temos o Monteiro Lobato, o poeta Augusto dos Anjos e o escritor Lima Barreto. São os 4 mais conhecidos desse período. Com o Euclides da Cunha, a gente já falou um pouco sobre o Nordeste, né? Toda a situação que envolveu a Guerra de Canudos. Nós vamos ainda falar sobre o Monteiro Lobato e o interior de São Paulo, sobre a poesia inovadora do Augusto dos Anjos e sobre o subúrbio do Rio de Janeiro com o Lima Barreto. Hoje nós vamos falar sobre esse autor incrível, que é o Lima Barreto, cujo nome é Afonso Henriques de Lima Barreto, ou simplesmente Lima Barreto. Gente, é um autor incrível, que nasceu no finalzinho do século XIX, mas os temas de que ele tratou, ainda hoje, se você ler uma obra dele, você vai ver que são bem atuais. Porque ele é bastante irônico, crítico, uma visão muito boa da sociedade. E é um autor que pode ser citado nas redações do Enem, quando você tratar de temas como saúde mental, alcoolismo, né, drogas, vícios, a forma como se trata as doenças mentais, a discriminação da mulher, o saneamento básico, os problemas de saúde do Brasil. É um autor que pode ser citado para vários temas. E vamos conhecer um pouquinho sobre a vida pessoal do Lima Barreto, porque às vezes a vida pessoal do autor não tem muito a ver com a sua obra, mas no caso do Lima Barreto, influenciou em muitos dos seus personagens. Então vamos saber um pouquinho sobre ele. Depois eu gostaria que vocês vissem um vídeo para aprofundar mais um pouco sobre esse assunto. Ele nasceu em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro, ou seja, antes da abolição dos escravos pela princesa Isabel, né? E morreu em 1 de novembro de 1922, no ano da Semana de Arte Moderna, também no Rio de Janeiro. Ele era de uma família negra, sua avó era uma escrava, foi uma escrava alforriada, né? Liberta, família negra, humilde, e como eu falei, os pais descendentes de escravos. Sua mãe era professora primária, ensinava em casa mesmo, numa escola que o pai criou, que o marido criou para ela. E ela morreu de tuberculose quando o Lima Barreto tinha apenas 6 anos. O pai do Lima Barreto era tipógrafo, trabalhava com impressão, né, tipografia, e sofria de doença mental. E ele tinha um padrinho com posses, né, que o ajudou a ele frequentar escolas muito respeitadas na época. Então, era o Visconde de Ouro Preto, era o seu padrinho de batismo, que o ajudou a estudar no Colégio Pedro II, que era um colégio muito conhecido, onde frequentavam pessoas da alta sociedade. Depois ele também ingressou numa escola para cursar engenharia, a Escola Politécnica, mas devido à saúde mental do seu pai, problemas mentais que o seu pai teve, seu pai foi internado em um manicômio e ele acabou tendo que deixar a escola de engenharia para trabalhar e sustentar a família, né? Então a gente diz que perdeu um engenheiro, mas ganhou um grande escritor. E ele passou em um concurso público e foi trabalhar como funcionário da Secretaria do Ministério da Guerra. Esse fato também influenciou na profissão de alguns dos seus personagens, né? A gente identifica isso. Teve uma vida complicada, teve problemas com alcoolismo, com depressão, chegou a ser internado algumas vezes. Como seu pai, ele também foi internado, né, em manicômios, em hospícios, e foi internado pela primeira vez em 1914.
Mas eu quero dizer para vocês que os problemas de saúde mental dessa época, né, do início do século XX, não eram tratados, não eram vistos como doenças. Geralmente a pessoa era tratada como um louco e era internada em um hospício, em um manicômio. E o tratamento para doenças como depressão, como alcoolismo, era totalmente diferente da visão que se tem atualmente. É uma maneira de tratar, uma maneira de ver as pessoas que tinham problemas psicológicos, problemas mentais, era completamente diferente. A gente tem que ver o contexto em que ele viveu para entender o que se passou, né, com o Lima Barreto. Vamos saber um pouquinho sobre a sua obra. Bom, ele era um autor muito crítico, irônico, como eu falei. Então, além de escritor, ele foi jornalista e suas obras estão relacionadas com temas sociais e nacionalistas. Sua primeira obra se chama A Recordação do Escrivão Isaías Caminha, que foi em 1909, e tem uma visão crítica da sociedade brasileira, trabalha com a ironia, com a temática nacionalista, discute as diferenças sociais, a questão do preconceito racial, e além disso criticou os modelos políticos da República Velha. As suas obras se passam, algumas no período do governo do presidente Floriano Peixoto, né? Então ele envolve algumas revoltas que aconteceram na época, por isso que a gente se informou um pouco sobre as revoltas que aconteceram no início da República Velha. Foi simpatizante do socialismo e do anarquismo e rompeu com o nacionalista ufanista. Gente, o ufanismo é um nacionalismo exagerado, um patriotismo com um orgulho exagerado, onde a pessoa passa a não enxergar de uma maneira clara, ter uma visão crítica do que acontece. Então, ele criticou esse tipo de nacionalismo. Ele tem muitas obras, eu vou destacar 3 que eu gosto muito. A mais conhecida talvez seja O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que ele escreveu em 1915. Quando a gente fala em romance, pessoal, não quer dizer temas amorosos, que tem pessoas que pensam que está sempre relacionado a sentimentos, a amor. Romance é uma narrativa longa que tem determinados personagens, tempo, espaço, as complicações. Então, é um tipo de narrativa, não quer dizer que seja voltada para sentimentos amorosos, certo? Então, nós temos o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é muito conhecido. Os Brusundangas, onde ele cria um país chamado Brusundanga e vai falar sobre a educação desse país, a política, as profissões, diversos aspectos da Brusundanga, onde a gente vai identificar de que, na verdade, ele está falando do nosso país. E se você lê-lo atualmente, você vai perceber o quanto continua atual o país da Brusundanga. E Clara dos Anjos, que é outro romance onde nós temos uma jovem de 17 anos que sofre preconceito racial. Mostra a visão da mulher no início do século XX, a discriminação, vários aspectos aí da vida da mulher no início do século XX. E nos seus romances, sempre contextualizando a situação social das pessoas no Rio de Janeiro, os problemas de saúde pública, de habitação, de saneamento, que envolviam a periferia do Rio de Janeiro, no momento em que eles faziam tantas reformas, né, querendo privilegiar o centro. Então, é um quadro da sociedade brasileira desse período. Você consegue ver através dos romances do Lima Barreto. E eu vou falar um pouquinho sobre a sua obra mais conhecida, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nela, você tem a política da Primeira República, especialmente o governo do Floriano Peixoto, e o Lima Barreto cria um personagem chamado Policarpo Quaresma. É um aposentado que se dedica a estudar a cultura brasileira. Ele estuda as suas matas, estuda os rios, estuda a geografia, estuda a nossa natureza, nossa flora, nossa fauna, mas ele representa o ufanismo nacional, ou seja, o patriotismo exagerado, onde ele acha que o nosso país é o melhor país do mundo e que só vê os aspectos positivos de uma forma exagerada, deixando de ter aquela visão crítica de enxergar o que realmente acontece. Então, devido a isso,
ele passa a ter algumas desilusões, né, em relação a algumas decepções, devido à sua ingenuidade de enxergar o país de uma forma onde ele não vê o que realmente acontece, a situação social. Esse personagem, no início do livro, ele tem ideias utópicas, ingênuas. Dentre elas, ele quer substituir a língua portuguesa pelo tupi-guarani. Então, ele leva esse projeto para a Câmara dos Deputados, que é visto como um absurdo, né? E por isso ele é internado em um manicômio. Vem aí uma semelhança na questão da loucura, né? Relacionada ao que ele já passou na sua vida pessoal. Então, esse personagem propõe a troca do tupi-guarani, do português pelo tupi-guarani, que seria a nossa língua verdadeira, né? Que não deixa de ser verdade. No livro ele fala sobre 3 pontos, né? Sobre a língua brasileira, sobre a nossa terra. Uma parte do livro, quando ele abandona a ideia da língua portuguesa, da cultura, ele tenta provar que a terra, que a agricultura é a saída para todos os problemas do Brasil. Também vai sofrer algumas decepções quanto a isso, devido às dificuldades que os agricultores enfrentam, ele acaba percebendo isso também. E um período em que ele vai tratar da revolta da Armada, enfrentada lá pelo Floriano Peixoto. Lembrando que nós estamos falando aqui do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, no livro, o personagem dá apoio total a Floriano Peixoto na revolta da Armada, que foi uma revolta contra esse presidente, né? E ele acaba por se decepcionar, porque ele vai perceber que, na verdade, o presidente comete algumas injustiças são ordenadas por ele contra os prisioneiros da revolta da Armada. Então ele vai se decepcionar, porque ele vai perceber que quem está à frente, quem está no poder, muitas vezes está preocupado apenas com os seus próprios interesses. O seu nacionalismo fanista vai acabar esbarrando nas decepções de perceber isso, certo? Então é um romance muito bom, crítico. Tem filmes sobre ele que vocês podem tentar ver também. E é um autor maravilhoso, que sempre tem seus textos no vestibular da UES, em concursos, muito atual. As questões que ele aborda continuam muito atuais no nosso país. E é isso, tudo de bom? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esse grande autor que eu tanto admiro, que é o Lima Barreto.